Fala, torcedor colorado, tudo bem? Tudo certo? Bom, a gente sabe das negociações avançadas entre o Internacional e o Palmeiras, envolvendo a transferência do jovem meia Maurício para o time paulista, até pela boa relação entre o Alessandro Barcelos e a Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Inclusive, o Palmeiras já meio que se desfazendo aí do Dudu, um dos principais jogadores do time palmeirense, que parece estar se transferindo para o Cruzeiro, e para talvez reposição Maurício seja aí a opção do time palmeirense. Mas não só o Maurício pode estar deixando o Internacional. Outros jogadores aí estão na vitrine para que o Internacional possa negociá-los. Nos últimos dias, né, nas últimas horas de ontem, mais precisamente, o Tainan Nunes, lá no seu canal do YouTube, trouxe informação de que o futebol saudita estariam interessados no atacante Lucas Alário. Sim, o atacante Lucas Alari, que veio para o Internacional no início desse ano, junto ao Eintracht Frankfurt. Ele que vem sofrendo de lesões, está sempre aí visitando o DM Médico Colorado. Único e última vez que ele jogou 90 minutos com a camisa do Internacional foi diante da derrota colorada para o Vitória lá no Barradão, nesse último fim de semana pelo Campeonato Brasileiro, pela 9ª rodada. Ele que já chegou no Internacional e chegou bem, né? Marcando gol em Grenal, pelo Gauchão, marcando gol na Copa do Brasil diante do Asa de Arapiraca, lá em Arapiraca, marcando da vitória colorada diante do Delfim pela Copa Sul-Americana, vitória que deu o Internacional pelo menos a classificação para os playoffs da competição. Jogou aí como única opção no ataque colorado diante do Vitória da Bahia, nessa derrota colorada, e o futebol saudita é uma opção que vem se apresentando para o Internacional talvez fazer um negócio ou não. Ele tem contrato com o Internacional até dezembro de 2025, e pelas informações que a gente conseguiu coletar e pelas informações que se tem também, é que o jogador está bem em Porto Alegre, quer ficar no Internacional e no momento não vê com bons olhos uma saída para outro futebol, que está bem em Porto Alegre, que está bem no Internacional e que quer ficar no Colorado. Eu quero saber a tua opinião sobre o Lucas Alara. Ele deve deixar o Internacional? Deve continuar? Ou é um jogador que vai render ainda muitos frutos num longo prazo? Outro jogador que o Internacional tem aí, né, uma certa sede de negociar, uma certa vontade, é o zagueiro Vitão, né? Ele que vem daquela normativa da FIFA, o produto está rolando lá no leste europeu, entre a Ucrânia e a Rússia. Ele tem um contrato com o Shakhtar até o dia 30 de junho desse mês. O Inter tem todo um acerto com o jogador depois desse fim de vínculo com o Shakhtar. O West Ham da Inglaterra é um time interessado no jogador. Outros futebols aí, outras ligas aparecem como possíveis interessados, mas o West Ham é um time que está aí de olho no jovem zagueiro colorado, que hoje é um titular absoluto no Internacional, mesmo com todo o rodízio que o técnico Eduardo Cudê faz no seu time. O zagueiro Vitão, um jogador da confiança do técnico Eduardo Cudê também do Internacional, e é um jogador que o Internacional, o presidente Alessandro Barcelos, o Internacional vê com bons olhos negociá-lo. Como eu falei, o Maurício é outro jogador, né, que está praticamente com o pé já lá no Palmeiras. A Leila Pereira tem uma boa relação, o presidente do Palmeiras tem uma boa relação com o presidente Alessandro Barcelos do Internacional. Então, tem sim essa negociação rolando e é algo que deve se concretizar nos próximos dias, ainda mais com a saída do Dudu indo para o Cruzeiro. Vamos falar de datas, né? Pois o Internacional tem um compromisso amanhã lá na Orlando Scarpelli, no estádio do Figueirense, diante do Corinthians, com o seu mando de campo lá na Orlando Scarpelli, jogo às 9h30 da noite. E o Colorado vai ter desfalques para essa partida, né? Já é corriqueiro o Inter ter desfalques ou por convocações de Copa América. O Inter já não tem Nervalência, não tem o Rocher, já não tem o Rafael Borré, perde jogador por lesão, como foi o Alan Patrick, não tem o Maurício, né? Por tudo o que vem se acontecendo, negociação, lesão, enfim, perdeu o Luca ultimamente, só tem um atacante, que é o Lucas Alara, que está jogando descontado. Tem a boa notícia, né? Que é o Gustavo Prado, que sempre que quando entra, entra bem. E o Gabriel Carvalho, que entrou em 2 minutos, atuando pela primeira vez com a camiseta do Internacional pela equipe profissional, deu um baita passe aí pro gol do Wesley. Tem aí o Wanderson voltando recentemente de lesão, ainda meio desembocado, mas o Internacional anda sofrendo com essas baixas de lesão também de
convocações. O Internacional, como falei, pela 10ª rodada, o Corinthians, às 9h30 da noite, amanhã no Orlando Scarpelli, quarta-feira. Depois, pela 11ª rodada, a princípio no Couto Pereira, o Clássico Grenal pela 11ª rodada, no dia 22, às 5h30 da tarde. Depois disso, confirmado pela CBF, o Internacional, pela 12ª rodada, vai enfrentar o Atlético Mineiro no Heriberto Rios, dia 26, às 9h30 da noite, com o mando colorado. Depois, nesse mesmo Heriberto Rios, aí jogando fora de casa, dentro de casa, né? Mais um jogo com o mando do Criciúma, jogo da 13ª rodada, no domingo, dia 30 desse mês, dia 30 de junho, às 6h30 da tarde, pela 13ª rodada, jogo contra o Criciúma no Heriberto Rios. O Internacional precisa voltar a vencer para se recuperar um pouco mais na tabela de classificação, vem de um empate diante do São Paulo. O Inter quase perdeu aquela partida, né? Onde o goleiro Fabrício salvou o Internacional de todas as maneiras que pôde. Salvou o Internacional também de jogo contra o Vitória, mas o Inter acabou perdendo. E agora o Inter precisa recuperar e tem jogos difíceis, né? Tem Corinthians e o Grêmio, que são dois arquirrivais do Internacional. Regionalmente é o Grêmio, nacionalmente é o Corinthians. Depois tem um jogo difícil contra o Atlético Mineiro. Depois tem um jogo jogando fora de casa, que o Campeonato Brasileiro, dependendo do adversário, jogando fora de casa é muito difícil, contra o Criciúma lá no Heriberto Rios. O Inter tem expectativa da volta do Beira-Rio. Algumas coisas estão avançadas, as outras demoram um pouco mais de tempo. Fato é que o Internacional tem esses desafios aí, tanto de desfalques como adversários no Campeonato Brasileiro. Se inscreve aqui no canal, ative as notificações, deixe teu like. Eu sou o repórter Matheus Fernando. Até o próximo conteúdo de Inter.